Bom, eu vou fazer uma apresentação. A gente tem feito uma apresentação em 2 momentos. E depois eu ainda tenho que passar algumas questões mais, alguns encaminhamentos importantes. Dá para ouvir bem quem está no fundo? Walter Benjamin já havia diagnosticado com precisão a pobreza da experiência do mundo contemporâneo. Guerra Mundial e a ascensão do nazismo faziam do estado de emergência uma regra. Hoje sabemos que para a destruição da experiência e para o estado de emergência como regra, a pacífica existência cotidiana das nossas grandes cidades é o suficiente. Retomamos nesse debate as palavras do filósofo italiano Giorgio Agamben, a fim de nos questionarmos o que significa ler Walter Benjamin hoje. Crítico do romance alemão, leitor atento de escritores franceses como Proust e Baudelaire, historiador da modernização urbanística europeia, pensador do fim dos modos de vida comunitários, teórico da filosofia da história universal e da história fragmentária que vê nos fracassos do passado um encontro secreto com o nosso presente. Onde Benjamin ainda pode ser considerado nosso contemporâneo? Pela variedade de objetos investigados e pela multiplicidade de influências que o pensador alemão absorveu ao longo de sua vida, acreditamos estar diante de um pensamento de difícil interpretação e classificação. Judaísmo messiânico, romantismo revolucionário, marxismo heterodoxo, ou seria uma articulação de todos esses ismos? Enfim, nós acreditamos que, longe de simples classificações, será nossa capacidade de dar ouvidos às exigências teóricas e políticas do presente que responderá em que medida Walter Benjamin está do nosso lado. É por esses e tantos outros motivos que o coletivo Desvios, formado por estudantes de História e de Geografia com princípios de organização autogestionários e que atuaram conjuntamente nas últimas greves e acontecimentos dessa universidade, convida a todos para que esta seja mais uma atividade, dentre outras tantas, que contribua para a nossa formação política, que, como sabemos, vai muito além dessa universidade. Aliás, da universidade em geral. Um lembrete importante, e aí é já uma questão organizativa. A nossa próxima atividade vai acontecer no dia 3 de maio, terça-feira, às 18 horas, segunda-feira, às 18 horas, com o debate intitulado Educar Diante do Abismo, com o José Sérgio Carvalho da Fonseca, da Faculdade de Educação aqui da USP, e com o professor Maurício Cardoso, aqui do Departamento de História da USP. O debate vai ser no Anfiteatro de História, aqui no prédio de História e Geografia, ali embaixo. E, bom, eu passo agora uma segunda parte da apresentação mais específica dessa mesa, e então eu começo. Eu cito. No final da guerra, observou-se que os combatentes voltavam mudos do campo de batalha, não mais ricos, e sim mais pobres em experiência comunicável. O que se difundiu 10 anos depois, na enxurrada de livros sobre guerra, nada tinha em comum com a experiência transmitida de boca em boca. Isso é Walter Benjamin. Fim da citação. Numa análise histórica do mundo contemporâneo, Walter Benjamin diagnosticou que a experiência de choque vivida pelos sobreviventes que voltavam das trincheiras das guerras modernas, Primeira e Segunda Guerra Mundial, tinha como resultado a impossibilidade de lembrar. Trauma que marcava também a incapacidade de se narrar um evento de forma coerente e de uma forma coerente. Cito Benjamin novamente. Raras vezes dá-se conta de que a relação ingênua entre ouvinte e narrador é dominada pelo interesse em reter a coisa narrada. O ponto-chave para o ouvinte desarmado é garantir a possibilidade da reprodução. A memória é a capacidade épica por excelência. Só graças a uma memória abrangente pode a épica, por um lado, apropriar-se do curso das coisas e, por outro, fazer as pazes com o desaparecimento delas, com o poder da morte. Fim da citação. É no sentido de aprofundarmos esse debate e repensarmos a íntima ligação entre memória e narração na modernidade capitalista que convidamos a professora da PUC e da Unicamp e autora de inúmeros textos sobre a obra de Walter Benjamin, Jean-Marie Caliban, para falar na mesa a memória e experiência de choque. Só um último recado antes que Jean-Marie comece. A gente está, como nos outros dias, passando aí a rifa dos livros Aviso de Incêndio, do Michel Levy, e Obras Escolhidas, do Benjamin, os 3 volumes. Então, se alguém quiser comprar a rifa, é R$2, com o... Por favor, levanta a mão, Marquinhos. Obrigado. Então, professora, começa.
Bom dia, vocês estão me ouvindo? Ainda tem lugar ou não? Lá no fundão? É como no cinema também, a gente tem primeiro que ocupar o fundo para... Não deu certo para fazer um corredor? Eu pensei que às 10h30 da manhã não houvesse noite. Mas não é por isso que eu coloquei, que eu pedi esse horário, porque ontem de tarde e de noite eu dou aula na PUC, então eu não podia estar em 2 lugares. Acho que tem que fazer uma rifa da almofadinha. Tá? Vários alunos meus, tanto da Unicamp quanto da PUC, vieram assistir às primeiras reuniões e me disseram, de maneira positiva ou negativa, dependendo da pessoa, que acharam bastante militante. Então, eu já estou avisando vocês que, apesar de eu também ter várias militâncias, em particular uma, que hoje, vocês sabem, é o julgamento do Superior Tribunal Federal sobre a famosa questão da lei da anistia. Não sei se vai ser resolver alguma coisa, ou se vai ser empurrado com a barriga, como se diz. Apesar de várias militâncias minhas, eu vou fazer um texto pouco militante, muito filosófico, e a militância vocês certamente vão encontrar entre as linhas. Mas eu queria dizer que um texto que eu escrevi para um livro que espero saia em breve, não sei quando, que reúne vários artigos de especialistas de Benjamin, da França, de Portugal e do Brasil. E, portanto, também, por favor, não publiquem esse texto antes, mesmo que demore para sair, tá? E é um texto mais assim, sobre a questão da memória em Benjamin, um pouco do choque, mas talvez menos do que vocês esperavam. É mais sobre a segunda citação que o Victor citou do que sobre a primeira. Tudo bem? Tem um probleminha de técnico? Não? Tá, tudo bem. Bom, agora tem que daqui a pouco fechar a porta. Ninguém consegue. Não dá para colocar telão. Também não sou... Bom... Telão é uma coisa assim para a Dilma. Bom, então vamos lá com essa questão da memória. Eu tenho um texto longo, vou cortar umas partes e devo dizer, faz uns 30 anos que eu estou no Brasil, mas não consigo perder o sotaque, vocês desculpem. Quando eu cheguei, ninguém sabia quem era Walter Benjamin. Eu devo ser corresponsável pela moda, não sei. Espero que não seja responsável, mas que ele mesmo seja... o pensamento dele no Brasil tem uma grande força atualmente. Se eu não sou contemporâneo, se eu do nosso lado, não sei. Mas ele nos dá vários elementos para a gente pensarmos melhor e questionarmos melhor. Tá? Então, fico até surpresa de ver que tanta gente se interessa, talvez mais pelo estado de exceção do que pelo Benjamin, mas enfim, por Benjamin, tá bom? E começar, o Victor me disse que vocês também trabalharam bastante com Giorgio Agamben. Giorgio Agamben, que eu também conheci, 86, 87, quando ninguém o conhecia. Ele dava aula em Paris, eu tive o privilégio de assistir a essas aulas no Colégio Internacional, tinha 7 ou 8 pessoas. E era sempre muito bonito, achava fantástico. Ele falava muito de anjos, imaginem só. Não havia nenhuma aula sem anjos. Anjos sempre assim, bem... Mas anjos nada sweet, como nas lojas de souvenir. Anjos assim, bravos. E continua. Bom, então, começar pelo Giorgio Agamben é difícil, mas ele retoma muitas coisas do Benjamin. Eu acho que por isso pode ser também útil falar um pouco mais para vocês de vários conceitos sobre os quais nós não temos sempre muita clareza. Por quê? Porque o Benjamin talvez seja conhecido até em demasia por ser um teórico da memória e da conservação do passado.
Sua obra oferece um manancial de belas citações para historiadores, conservadores do patrimônio ou de museus, pesquisadores e escritores que constatam com razão a indiferença que caracteriza nossa atual relação ao passado. O desfecho trágico de sua vida, mas aí sempre digo, tem que ser observado que esse desfecho trágico não foi nenhuma exceção durante a dominação do nazismo. E tem gente que morreu de maneira pior. O seu lado dito saturnino, solitário, por ele mesmo enfatizado, as fotografias do escritor com o rosto pensativo apoiado na mão, assim, tá? Tudo isso contribui a fortalecer uma visão nostálgica e melancólica de Benjamin e de sua obra, suscitando admiração e identificação, ou então recusa e crítica. Eu vou tentar matizar um pouco essa visão, que me parece ser muito mais uma projeção de nossa desorientação pós-moderna, não sei como dizer, do que uma real apreensão da radicalidade paradoxal, de fato, do seu pensamento. No pensamento do Benjamin, a questão do lembrar sempre surge nas pegadas de alguém que vocês talvez ainda nunca ouviram falar aqui, de Nietzsche. Atravessada essa necessidade de lembrar pela necessidade também de esquecer. Se o narrador rememora o distante, é para entregá-lo, sim, a uma salvação, mas que significa, ao mesmo tempo, eu vou tentar mostrar isso agora, redenção num sentido diferente do que salvação. Redenção no sentido quase de dissolução. Faço aqui uma pequena observação filológica. Redenção, em Benjamin, é a palavra Erlösung. Os alunos meus sempre começam a aprender um pouco de alemão porque não é uma língua tão terrível assim. Salvação é Rettung. São dois conceitos que ele distingue. A gente tem que começar. Você sabe que os filósofos fazem isso, distinguem os conceitos. Lösung, lösen, em alemão, quer dizer dissolver. É uma palavra que você pode usar até para dissolver, por exemplo, um pedacinho de açúcar numa xícara de café. Tá? É uma palavra que vem do grego, luen, análise, por exemplo, vem de luen, que quer dizer dissolver. Redenção, portanto, também é um certo tipo de dissolução, não é só conservar, não é só o gesto de guardar, mas também o gesto de deixar se dissolver. Poder esquecer, no sentido que a gente vai ver de Nietzsche, que também trabalha muito com essa questão do dissolver e do luen. Tá? E começo citando uma carta do Benjamin à esposa do Adorno, a Greta Adorno, em 1940, quando ele comenta o seu último texto, recém-escrito, intitulado, vocês sabem, sobre o conceito de história. Ele diz duas coisas, que ele não pensa em publicá-lo ainda, porque nessa primeira versão, diz ele, poderia acarretar muitos mal entendidos. E, como nós sabemos, acarretou. E ele diz também, a questão do lembrar e do esquecer vai me ocupar ainda durante muito tempo. Esse famoso texto, As Teses sobre o Conceito de História, foi o último que escreveu. Ele não sabia ainda. Em junho de 1940, o exército alemão ocupou Paris, onde Benjamin ainda estava refugiado até o último momento. Refugiado desde 1933 em Paris, Benjamin fugiu só em maio para o sul da França, ainda não ocupado. Tentou, como você sabe, atravessar os Pirineus a pé, a partir de Marselha, e não conseguiu. Ele morreu em fronteira, faltava, como sempre falta na burocracia, isso é o hábito do burocrata, um documento, um visto de saída. É claro que ele, como judeu exilado próximo do marxismo na França, não ia ganhar o visto de saída do governo de Vichy, tá? Do governo
ligado ao exército alemão, enfim. A fuga, então, fracassa e o seu grupo consegue passar e Benjamin é enterrado, não se sabe muito bem onde, no cemitério de Portbou. O que teria sido a questão, o desenvolvimento do qual ele fala, da questão do lembrar e do esquecer no seu pensamento? Digo desenvolvimento porque qualquer leitor, mesmo incidente dos escritos de Benjamin, sabe que esta questão atravessa sua obra inteira. Ela se coloca, eu diria, em dois contextos principais. Um contexto que podemos chamar de teórico-literário, ligado à teoria da narração e da transformação dos gêneros literários, reflexão evidenciada em particular nos ensaios sobre Baudelaire e no famoso ensaio que o Victor acabou de citar, O Narrador. E um conceito mais especificamente historiográfico, isto é, de reflexão sobre a escrita da história, sendo que essa história pode ser entendida como também história singular do eu. Eu recomendo a leitura dos belíssimos textos que desconstroem, por assim dizer, o modelo autobiográfico vigente, a crônica berlinense, que ainda não está traduzida, a infância em Berlim por volta de 1900. Quero dizer com isso que história pode ser tanto individual ou a coletiva, aquilo que a filosofia do idealismo alemão chamou de história universal. História universal cujos pressupostos justamente vão ser interrogados por Benjamin no citado texto sobre o conceito de história. Em outras palavras, quando falamos da questão da memória, falamos ao mesmo tempo, e inseparável isso, da questão de uma reflexão sobre a narração. De uma história ficcional, no ensaio sobre o narrador, uma história que a gente conta assim, que a gente inventa, um romance, ficção, literatura, ou então da própria vida, ou da história de uma época ou de um povo. E as formas de lembrar e de esquecer, como as formas de narrar, são os meios fundamentais da construção da identidade pessoal, coletiva ou ficcional. O que não quer dizer que a identidade seja uma substância. A identidade justamente remete muito mais à questão narrativa. Fico chateada apertando essas pessoas aqui. Só ficam no corredor, por favor, as pessoas que não sabem que vão ficar. Daí, tá. Agora só vou ouvir do que outros. Meu Deus. Duas pessoas aí. Tudo bem? Melhorou um pouquinho? Um pouco mais alto. Tá quente. Não vou fazer nenhuma pausa junto. Não, mais alto pra cá. Senão vocês vão morrer afogados. Bom. Memória, história e identidade não são para Benjamin conceitos imutáveis, mas sofrem, por sua vez, transformações históricas. A análise dessas transformações elucida as diferenças entre vários gêneros literários, por exemplo, epos, romance, short story, e permite compreender melhor os dilemas da assim chamada modernidade, e da literatura moderna em particular. No seu ensaio O Narrador, vamos começar com ele, Benjamin vai esboçar uma tipologia de vários tipos de memória e de narração, partindo da constatação, outra citação que o Victor fez, que depois da Grande Guerra, isto é, a Primeira Guerra, ele ainda não sabia que haveria uma segunda, tá? Mas a segunda só foi pior,
Os sobreviventes que voltaram das trincheiras ficaram mudos, tá? Não conseguiam nem lembrar, nem contar. Na mesma época, isso é muito instigante, Sigmund Freud, não sei se vocês também já falaram dele aqui, devia chegar a conclusões parecidas quando ele recebeu pacientes que tinham sido justamente traumatizados. Trauma em grego quer dizer ferida. Trauma, diz Freud, choque, diz Benjamin, em particular nas suas análises da lírica do Baudelaire, mas também a partir da Primeira Guerra. Trauma e choque acarretam uma dupla incapacidade, a de lembrar e de contar segundo uma certa ordem coerente e totalizadora, segundo uma certa ordem produtora de sentido. Só se lembra de maneira repetitiva e traumática. Essa análise da situação histórica específica da nossa modernidade se alimenta igualmente de uma discussão literária muito viva na época de Benjamin e muito viva já na tradição da filosofia alemã. A rigor, os precursores dessas discussões são Schiller e o romantismo alemão de Jena, ao qual Benjamin tinha consagrado sua tese de doutorado. Na época de Benjamin, essa discussão é retomada por Lukács em sua fundamental obra Teoria do Romance, antes de Lukács se tornar marxistoide, por assim dizer. Tá? Essa obra de Lukács é publicada primeiro numa revista de estética, em 16, e depois como livro em 1920. Isso é muito especulativo. O próprio Lukács diz que é uma grande metafísica o livro dele, mas é maravilhoso. Tá? E é retomada essa discussão sobre os gêneros literários também em vários romances mesmos. Por exemplo, no romance traduzido para português, recentemente, no Berlim, Praça Alexandra, de 1929, de Döblin, Alfred Döblin. O Benjamin escreveu uma resenha desse livro. No próprio romance, Döblin vai tematizar a questão do romance. Devemos proceder aqui a umas pequenas observações do vocabulário, para entender melhor quando Benjamin trabalha com a questão do narrador. A palavra Erzähler, der Erzähler em alemão, que é o título do ensaio, Observação sobre a obra de Nicolas Lescaut, remete ao verbo em alemão erzählen, contar ou narrar em geral. E não necessariamente, não sei se tem muita gente da teoria literária, a noção da teoria literária do narrador como voz narrativa presente, mesmo que disfarçada, no texto. O narrador é uma personagem social que ele vai determinar, não é a voz narrativa. Tá? Em segundo lugar, também, deve-se distinguir diferentes usos do adjetivo épico. Épico, no sentido amplo, por exemplo, na expressão o épico, se opõe o dramático e o lírico. Isso vem do Aristóteles, da poética. Tá? Designa o gênero narrativo de maneira abrangente, isto é, nem a poesia, nem o teatro, mas contos, novelas, romances ou mesmo epos como a Ilíada e a Odisseia. Ilíada e Odisseia são escritas em versos, mas não são líricas. Tá? Então, Lukács, por exemplo, trabalha muito sobre a questão do épico, tá? Em oposição ao romance clássico da desilusão. Benjamin trabalha mais a questão do épico em geral, questão que vai voltar também naquilo que ele vai falar do Brecht. Já que Brecht, de maneira muito consciente, chama seu teatro, você sabe, de teatro épico, em oposição à poética do Aristóteles. Tá? Se essa oposição está certa ou não, isso é outra questão. Como veremos, essas distinções vão ajudar a entender a importância da dimensão não só literária, mas eu ousaria dizer, seguindo vários comentadores, antropológica, no sentido que faz parte da natureza humana, mesmo que a gente pode dizer que a natureza humana é algo que não podemos definir, a dimensão antropológica da narração em Benjamin. O narrador autêntico, do qual ele fala no ensaio, não existe mais hoje. Ele é caracterizado como um narrador épico
enraizado numa longa tradição de memória oral, oralidade é muito importante, popular, o que permite essa tradição oral, o narrador, colocar por escrito aventuras representativas de experiências das quais todos os ouvintes podem compartilhar.